Olá! A cidade de Jacareí comemora 367 anos. Quais são as conquistas da cidade? Quais vitórias fazem parte do imaginário popular e quais vitórias devem de fato ser celebradas? Como é o processo de tombamento dos prédios históricos e as curiosidades sobre o hino de Jacareí? Este é o TV Câmara Entrevista e quem vai nos esclarecer sobre todas essas questões é a Ana Luísa do Patrocínio, mestre em História Social e diretora de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Jacareí. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, quantos anos? A gente está falando muito que é 367 anos. Você vai derrubar isso pra gente? Como é que é? São 367 anos mesmo? Então, o documento de elevação de vila é datado de 24 de novembro de 1653. Então seria 366 anos de vila. 66. Tá, erramos pouco. Erramos de vila. Um ano. De vila. Uhum. O que acontece? Houve talvez um telefone sem fio histórico, passando uma informação sem olhar os documentos, por algum motivo. Mas a primeira vez que a gente ouve falar do 1652 é num texto do Pedro Taques Silva Leme, História da Capitania de São Paulo, de 1700, segunda metade do século XVIII. Ele fala que Jacareí era uma vila que quem a fundou por iniciativa própria e com dinheiro próprio foi um certo Antônio Afonso e seus filhos. Aí ele coloca, pelos anos de 1652. Textualmente, ele coloca desse jeito. Pelos anos, é 1652 ou não é? Pelos anos de. Uhum. E a gente, hoje em dia, nós somos muito críticos, tentar ser o mais precisos possíveis com relação à data, mas antigamente não tinha uma precisão de data. Nós vemos muito, eu tenho uma documentação do Azevedo Sampaio, que foi abolicionista, quando ele conta uma história, ele fala assim, na época da colheita do milho verde, aconteceu isso. Se você não tem o conhecimento, qual é a época da colheita do milho verde? Então, assim, eles se baseavam muito por a estação do ano. Eu estou com uma biografia agora do senhor que fundou a Santa Casa de Jacareí, ele fala o seguinte, no dia da ascensão de Nossa Senhora, eu peguei o navio e blá, 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 e ele vai contando a história. Se você não tem a coisa, você não vai saber. E ele fala, eu fiquei mais ou menos 40 dias no mar. Aí você vai fazendo as contas, dia 25 de março, mais 40 dias, quanto tempo que vai dar isso? Uhum. Então, assim, eles não eram tão precisos. É por isso que dá esse déficit, assim, de um ano a mais, um ano a menos. Ele se baseia num livro de Sesmaria de 1645, que não se acha mais. Por outro lado, o Arquivo do Estado tem tem uma coleção de livros de Sesmaria, que eles fizeram a transcrição em 1921 de várias Sesmarias, e aí está impresso, é muito mais fácil de ler. Tem um pedido de uma Sesmaria de um certo Antônio Afonso, de seus filhos, e cita até um filho chamado Bartolomeu, que bate com a informação que a gente ouve, né, desde a infância, que ele seria de Itanhaém. Só que na hora de falar onde que era a Sesmaria, a pessoa que fez a transcrição ela não conseguiu transcrever o que ela entendeu da localização. Tem um gap. Tem um espaço ali. Então você não sabe se esse Antônio Afonso com esse filho Bartolomeu e seus filhos, Bartolomeu, Afonso o Moço, é o mesmo Antônio Afonso que a gente está pensando que é. O homem eterno. O homem eterno. O mais interessante da história é que no mesmo livro de Sesmaria existe uma Sesmaria pedida por um certo Domingos Agostinho. Esse Domingos Agostinho era da vila de Mogi das Cruzes, da qual nós saímos como vila. Nós pertencemos a Mogi antes de nos tornarmos vila. E por coincidência, no livro, ele pede terras na região de Mogi das Cruzes e fala mais ou menos. E
No foral de elevação de Vila de Jacareí de 1653, um dos que encabeçam a lista é um homem chamado Antônio Agostinho. Então, podem ser parentes. Uhum. Estudando a história de Mogi das Cruzes, e aí a gente tem que se reportar a Mogi para entender certas coisas, no livro no foral de elevação de vila, é citado um certo Diogo de Fontes, que os habitantes do povoado que viria a ser Jacareí, né, o povoado de Nossa Senhora da Conceição do Paraíba, eles se reúnem na casa desse Diogo de Fontes para ir ao Mogi pedir a elevação de vila. Porque era muito distante, Mogi e Jacareí, como é que ia fazer com a água de batismo, ir na missa e coisas assim. O que já demanda que tinha um certo número de pessoas aqui e que essas pessoas tinham filhos. Então elas estavam no mínimo já uns 2, 3 anos, para mais daqui. Uhum. Esse Diogo de Fontes tem uma pousada, ele tem um comércio em Mogi das Cruzes. Então, quando você lê você junta os dois documentos, você fala assim, ele tem uma pousada em Mogi das Cruzes, ele tem um negócio em Mogi das Cruzes, e ele tem uma casa na futura Jacareí. Então ele tem interesse que aqui prospere. Porque ele tem um negócio aqui, ele vai ter um negócio aqui. Também. Então você vê, e aí e Antônio Afonso não aparece em nenhuma documentação. Só no Pedro Tax e nessa documentação de 1610 que a gente não sabe se é ele, se é ele realmente, e se a Sesmaria foi aqui. Né? Nós não temos essa comprovação histórica, né? Comprovação documental. Ana, já que você tocou nesse assunto, eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas vamos lá para o hino de Jacareí. Antônio Afonso, Homem Eterno. Então, já não temos comprovações se ele realmente é o que a gente considera assim, o inaugurador, o fundador, o homem mais importante, o nosso nome histórico mais importante. Como fazer? Como fazer isso? As pesquisas, nenhuma aponta para ele. Principalmente essa documentação de 1653. Eu já tive acesso à documentação de 1687, que já descrevia a cidade, a vila estava bem formada, tudo. Não cita nada. Olha, vai ter que ter um conselho, já como teve conselho de reformulação do Brasão, vamos ter um conselho de reformulação do hino agora. Sim. Provavelmente. Quando a gente fala assim... A não ser que haja outro documento que comprove o contrário. Mas assim, porque assim, às vezes eu ouço muito isso. Mas a minha vida inteira eu ouvi falar que era o Antônio Afonso. Agora você vai mudar? Aí eu falo assim, se um dia aparecer um documento que me prove que é o Antônio Afonso, sem problema. O meu problema é que nenhum documento aparece. Uhum. Antônio Afonso. Além do Antônio Afonso, no hino ainda fala assim, por que se refere a Atenas Paulista? Esclarece isso pra gente. O que acontece? Final do século XIX, nós vamos ter, vindo de São Paulo, um educador chamado Lamartine de la Mare Nogueira da Gama. Ele tinha um colégio, aliás, a família toda de educadores, e ele sai de São Paulo, vem para Jacareí e funda o colégio Nogueira da Gama. E aí, esse colégio era um colégio que tinha, no máximo, 180 alunos internos, era um colégio... Um internato e externato pago. E ele é muito bem montado. O Lamartine, ele era um educador apaixonado. E o que acontece? Ele traz o que de melhor. O pai dele, o túmulo do pai dele está aqui no Avareí, inclusive. Quando você entra pela porta principal ali, você vai até o fim, mas quase até o final, tem uma gruta meio distoante ali, é o túmulo do pai dele, inclusive. E o pai dele, a família toda vem para cá, e eles formam esse colégio que tinha uma fama muito grande. Né? Ele, em 1899, apenas 6 anos depois de ter vindo para cá, ele consegue a equiparação com o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro.
Ou seja, ele estava habilitado a que os seus alunos, quando terminassem o curso, ingressar nos cursos superiores. Era conhecido, tipo, estadualmente? Sim, Tinha uma tem fama grande? muitas propagandas dele no Correio Paulistano, hoje o Estado de São Paulo, né, o jornal, se fazia muita propaganda. E as pessoas estavam habilitadas. Quem passava ali podia ingressar no Largo São Francisco, por exemplo. Uhum. Então ele tinha uma fama muito grande. Tanto é que depois ele entrou para a política, chegou a ser deputado. Só que daí houve uma mudança educacional que criou mais ou menos o que hoje a gente chama de vestibular. Só que houve toda uma evolução. Hoje o vestibular nem usa mais, né? Hoje teve bastante modificação. E aí eu não vi nos documentos, mas pela minha interpretação, porque assim, vários colégios em São Paulo, por exemplo, também sofreram com a modificação dos currículos, com a modificação do exame de ingresso e tal. Alguma coisa aconteceu que o colégio, por volta de 1912, 1913, ele fechou as portas. E o coitado do Lamartine ficou assim sem nada, sem emprego. Chegou aí para São Paulo, trabalhar como escrevente. E aí, mas ele gostava tanto de dar aula que ele foi lá no Pedro II tentar pegar um cargo no Pedro II. Ele foi dono de um colégio que se equiparava ao Pedro II, mas ele gostava tanto de dar aula que ele foi se submeter a dar aula no Pedro II, tal o amor dele pela educação. Aí depois ele conseguiu uma oportunidade em Guaratinguetá de refazer o colégio, que está lá até hoje, inclusive. Ele retomou o colégio em 1920, portanto o colégio vai fazer 100 anos lá em Guaratinguetá o ano que vem. Uhum. Mas enquanto o colégio existiu, ele tinha uma banda de música muito, muito quista. Vários colégios de curta duração vieram para Jacareí. Você tinha a Sociedade Literária 7 de Setembro, que tinha uma biblioteca de 2.000 volumes. Você tinha um período de muitos grupos, muitos movimentos. Tinha um grupo operário. Não há muita coisa na documentação. Que eles estavam formando um curso noturno, que era raro na época, né, para que as pessoas que trabalham... E olha que tinha que ser um sacrifício muito grande, porque não eram 8 horas de trabalho por dia antigamente, que era antes da CLT, né? Então as pessoas trabalhavam e eles montavam um curso de alfabetização noturna e também formaram uma banda que depois deu origem à banda União Operária. Então assim, era muito efervescente. Você tinha o Clube Jacariense, também junto com a escola, com as escolas, né, de um modo geral, porque também o Carlos Porto surge em 1895, primeiro grupo escolar da cidade. E essas pessoas, esses clubes jacarienses, eles chamavam de partidas. No jornal Estado de São Paulo, você vê muito dessas descrições dessas partidas. E eram bailes. E as pessoas, antes dos bailes começarem, as pessoas da cidade, das grandes famílias aqui de Jacareí, cantavam ópera. Cantavam ópera de Donizetti, ópera de Puccini. E depois que tinha essas recitações, esses saraus mesmo, eles tinham os bailes que iam até a madrugada. Quando a gente canta no hino Morada do Progresso, tem a ver com isso ou não? É só uma frase poética? Não acho que tenha sido. Porque 9 anos antes da abolição da escravatura, o Luiz Simon, que dá nome ali à rua, ele era um joalheiro judeu, ele se junta com o segundo Barão de Santa Branca e mais o Joaquim Miguel Martins de Siqueira, que se torna sócio depois, na verdade, e eles fazem a primeira fábrica, a primeira malharia, que era aqui do lado da Matriz, depois foi lá para Barão de Jacareí, e essa foi 9 anos antes da abolição da escravatura, e ela foi considerada uma das primeiras fábricas do Império. E por que o Luiz Simon foi fundar uma malharia? Era uma fábrica de meias. Por que ele foi fundar essa fábrica de meias? Porque quando ele era joalheiro, né? Então ele só comprava, vendia das pessoas mais ricas, né? Daqui da região. E ele ia vender as joias, fazer algum tipo de reparo, qualquer coisa assim.
E as mulheres falavam, não tem meia, não tem... Essas coisas de meia, de lingerie, essas coisas não tinha. Aí ele falou assim, vou fazer uma fábrica de meias. Vai render dinheiro. Como de fato rendeu mesmo. Em algum por momento... aí foi progredindo. Exatamente. Em relação a essa progressão, em algum momento, Jacareí teve um destaque tão grande que pudesse, como diz o próprio hino, que a projetasse como a capital aqui da região? Porque o próprio hino fala, não sei se é uma inspiração, de repente, do autor, né? Que fala, desse vale a incomum capital. Em algum momento Jacareí foi assim, porque é mais velha do que São José dos Campos, né? Foi, de alguma maneira, sobressaiu sobre as outras cidades que pudesse ser considerado assim, um centro... ou comercial ou cultural aqui da região? O que acontece é que Jacareí, se é que vamos falar, sorte é uma palavra um tanto complicada de usar na história, né? Mas Jacareí teve 48 fazendas de café. Então isso gerava um capital muito grande. 48? Fazendas de café. Fora as fazendas de subsistência. Todo o relatório que tem sobre Jacareí no século XIX fala o seguinte, ela tem 48 fazendas de café, porém, ela tem sítios, propriedades pequenas de subsistência, arroz, cereais. Então, assim, nós não apostamos todas as fichas no café. Lógico, o café era o carro-chefe, mas você tinha pequenos proprietários que, vamos dizer, satisfaziam o consumo local, né, vamos assim dizer. Isso gerou um capital. O João da Costa Gomes Leitão, junto com o Conde de Lorena, né, sempre esqueço o nome dele, que era genro dele, eles se juntaram e financiaram a Estrada de Ferro. E isso, quando saiu da capital, passou por Mogi, o primeiro local Jacareí. Já entrou no vale a Estrada de Ferro. Inclusive, em 1876, o jornal A Província de São Paulo, que hoje é o estado de São Paulo, fala, Jacareí conta com os 2 meios mais modernos de comunicação, o trem e o telégrafo. Quero hoje explicar o que é telégrafo para a criançada, é uma coisa difícil. Mas, assim, o telégrafo era uma coisa que você não dependia mais de uma carta, né? Você telegrafava as notícias e o telégrafo, ele vai junto com o trem porque eles aproveitam as linhas férreas, faz os cabos telegráficos junto com a linha férrea. Então, nesse meio tempo, São José não tinha tanto café quanto Jacareí, por exemplo. Era Jacareí, Taubaté, Lorena, Bananal, essas cidades. Aí, por questões várias, eu não vou aprofundar no caso de São José, que eu não conheço bem o caso, mas São José não tinha essa tecnologia toda. Mas, e depois, o que foi muito interessante no caso de Jacareí é que antes de terminar a abolição, a gente já começou a se mover em direção à indústria. Então, essa capacidade que Jacareí teve de ir se reinventando, num determinado momento, ela era mais importante que São José. Morada do progresso. Ana, a gente tem pouco tempo antes de terminar esse primeiro bloco, mas eu queria que você desse uma pincelada em alguns fatos que você, nas ruas ou no arquivo público, você ouve comumente falar que de repente são coisas que as pessoas acham que são boas de Jacareí, mas que você, como historiadora, tem um outro ponto de vista, ou coisas que as pessoas consideram muito ruins na cidade, alguma coisa assim, mas que você, do seu ponto de vista, você considera que não foi bem assim, que poderia ser mais valorizado. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas desconhecem a história da cidade. O que eu mais vejo não é tanto a pessoa falar mal de Jacareí, ela fala assim que Jacareí não tem nada. Isso é muito coisa, porque Jacareí tem uma história enorme, desde a sua elevação de vila até o momento atual. Então, assim, uma das coisas que eu sempre ouço é Jacareí, não sei, Jacareí não tem acontecido nada com Jacareí. Né? Alguma coisa que as pessoas acham bom. Eu ouço isso muito dos mais velhos, de exaltar muito a figura do Gomes Leitão. Só que a gente tem que descer ele do pedestal,
Não acho, lógico, é uma figura bastante controversa, mas nós temos que olhar criticamente, contar a história dele e contextualizar o momento em que ele viveu e as coisas que ele fez para o bem ou para o mal. Uhum. Certo. Eu converso aqui com a Ana Luísa do Patrocínio, que está desconstruindo alguns aspectos da história do hino de Jacareí e nos fazendo entender melhor também a tradicional história, aquilo que a gente tradicionalmente vem levando, que a gente pode conseguir repensar um pouco agora sobre outro viés. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre as conquistas e curiosidades na história da nossa cidade. Não saia daí, voltamos já.